Irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o esquerdismo e a sodomização da sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, o objetivo supremo de Satanás na sociedade é recriar Sodoma e Gomorra, para que o estilo de vida promíscuo seja preferido. Ou seja, o objetivo supremo de Satanás é a sodomização da sociedade. O diabo quer, o diabo deseja que a promiscuidade forme a base para as leis do nosso país. O programa de subversão de gênero está crescendo em intimidade. Hoje, muitos adolescentes já acham que é legal questionar sua identidade de gênero. Hoje, muitos adolescentes já acham que uma menina pode estar aprisionada no corpo de um menino, ou um menino pode estar aprisionado no corpo de uma menina. Os defensores da promiscuidade de Sodoma e Gomorra hoje, os defensores da sodomização da sociedade hoje, eles sabem que quanto mais cedo implantar as suas ideias na mente das crianças, eles atingirão seus objetivos, suas metas logo logo. Quando estudamos cuidadosamente os capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, que trata das cidades de Sodoma e Gomorra, tudo indica que essas cidades, Sodoma e Gomorra, tinham um programa educacional que ensinava a todos ali que o estilo de vida promíscuo, o estilo de vida homossexual era válido, era legal, era justo. Karl Marx, o fundador do comunismo, escrevendo em seu manifesto comunista, foi a primeira figura pública a defender abertamente as escolas públicas. Karl Marx sabia que se o governo obtivesse o controle da educação das massas, logo logo os valores cristãos seriam substituídos por valores pagãos e promíscuos. Grande parte, meus irmãos, das escolas públicas e algumas privadas estão ensinando às crianças, aos pré-adolescentes e aos adolescentes que a homossexualidade é exatamente tão válida, tão justa, tão legal quanto a heterossexualidade. Nosso sistema escolar está sendo acabado, está sendo destruído, porque no nosso sistema escolar está ensinando, esse sistema está ensinando às crianças cujas mentes estão em formação, que a prática da promiscuidade, que a prática da homossexualidade deve ser aceita tal qual Sodoma e Gomorra. A educação formal, em todos os aspectos, encontra-se destruída no Brasil. Por isso, nós temos que orar pela nossa pátria. Por quê? Porque está destruída. Porque os fundamentos do sistema escolar estão todos contaminados por ideais promíscuos e ateus. Por isso nós estamos vendo, meus irmãos, a cada dia, a nossa juventude afundando mais e mais em rebeldia, em imoralidade, em drogas, em fornicação, em prostituição, em violência e em homossexualismo. A educação do Brasil, a educação no Brasil, encontra-se no
lodossal putrefato da rejeição a Deus e do ódio pelos padrões morais estabelecidos nas Sagradas Escrituras. As crianças nas escolas, meus irmãos, precisam serem ensinadas nos padrões morais estabelecidos na Bíblia, estabelecidos por Deus. Em João capítulo 1, versículos de 43 a 51, nos diz que a dependência total de Deus é o verdadeiro fundamento da formação do caráter e da personalidade do ser humano. Os ensinos ateístas, marxistas, comunistas nas escolas estão ajudando na formação de uma geração de homens e mulheres corruptos, de homens injustos, desonestos, pervertidos, violentos e sem padrão moral nenhum. Alguns dizem que a solução para a educação no Brasil seria investir mais dinheiro na educação, que o governo deveria investir mais em educação, como, por exemplo, fazendo reformas nas escolas, equipando as escolas com novas tecnologias, construindo novas instalações, treinando professores. Mas escute uma coisa: a única solução para o problema educacional brasileiro seria a rejeição dos ensinos ateus propalados pelo comunismo e ensinar às crianças, pré-adolescentes e adolescentes, ensinarem nas escolas sobre a existência do Deus Criador e sobre os padrões morais contidos nas Sagradas Escrituras. Esta é a solução para a educação brasileira. Quando compramos um carro, por exemplo, nós devemos preservá-lo de acordo com as instruções do fabricante, para que o carro se mantenha funcionando bem. Nós temos que ler e temos que seguir o manual do fabricante. Se por acaso nós colocarmos água no tanque de gasolina quando se deveria colocar gasolina, nós vamos notar que o carro não vai funcionar e o estrago será grande. Da mesma forma acontece conosco. Deus nos deu detalhes, Deus nos deu instruções detalhadas com respeito à vida plena, à vida saudável. E isto está em seu manual do fabricante, a Bíblia. Os estatutos, os mandamentos de Deus são destinados a manter os nossos corpos, as nossas mentes e espíritos funcionando bem e de acordo com o seu plano. Se nós nos desviarmos dos seus estatutos, dos seus mandamentos, a nossa vida e a vida da nação serão destruídas, serão deterioradas. Tanto individualmente quanto como nação, ficaremos enfermos espirituais, porque não estamos regidos pelos estatutos e mandamentos do Senhor. Não esqueça dessa verdade. Os estatutos e os mandamentos de Deus produzem um estilo de vida superior. Muitos estão hoje preocupados com a poluição de rios, de córregos, de lagoas, preocupados com a poluição do ar, preocupados com a poluição da terra, do mar, mas Deus diz que a poluição com a qual devemos nos preocupar é a poluição moral. O nosso Brasil tem apresentado leis promíscuas. O Brasil está sendo sodomizado por leis anticristãs. Devagarinho, a sodomia está sendo legalizada no nosso país. Deus, meus irmãos, estabeleceu regras. Deus estabeleceu estatutos e mandamentos para a vida que nos habilitam a
a viver vidas plenas, saudáveis e abençoadas. A sodomia e a fluidez de gênero não são compatíveis com a Bíblia. A sodomia e a fluidez de gênero são uma estrada para o inferno. Os servos de Satanás que aprovam essas leis ante Deus dirão qualquer mentira para ocultar a sodomização que eles estão fazendo. Como igreja, devemos orar a Deus, chorar aos pés do Senhor, e não nos devemos nos encurvar à retórica infernal dos servos de Satanás nesta terra. Não podemos nos acomodar às mentiras deles, pois, caso contrário, estaremos subjugados, estaremos destruídos. Portanto, que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém? E louvado seja o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus poderoso. Louvado seja Deus. Amém.